Boa noite, mais uma vez aqui junto com vocês, mais uma terça-feira aqui no Espaço Capacitar, trazendo novamente a continuidade aqui das nossas palestras. Nós estamos fazendo todas as terças-feiras uma palestra semanal, um ciclo de palestra gratuito que nós fizemos durante quase todo esse ano. Nós começamos no final de abril, início de maio, e já estamos fazendo a nossa 31ª apresentação de vários temas. Nós dividimos aqui em 6 áreas de conhecimento. Hoje nós falamos sobre gestão, tecnologia, saúde, melhoria contínua, inovação, enfim, uma série de temas. De cada tema desse nós trouxemos 6 palestras, de cada área de conhecimento nós trouxemos 6 temas diferentes, e ao longo do ano nós estamos aqui juntos todas as terças-feiras. Quero agradecer a presença de todos que vieram até aqui. Tem pessoas que estão vindo a todas elas. Lembrando que no final receberão um certificado de participação dessas palestras, tá? Todos recebem, mas ao final que eles fizeram, todos vão receber um certificado especial, até uma cor diferente, onde estarão elencadas todas as palestras. Normalmente nossas palestras têm duração de 1h30, 2 horas no máximo. Nós começamos aqui nossas palestras às 20 horas. No início nós estamos apresentando as palestras às 19 horas. Só que nós estamos com o problema das pessoas chegarem em horário, por conta de trânsito e tudo mais, então nós mudamos para as 20 horas. Inclusive nas nossas publicidades, as filipetas ainda estão com 19 horas, mas nós sempre informamos quando colocamos nas redes sociais que o horário novo é às 20 horas. Tá ok? Para lembrar, nós estamos aqui no Espaço Capacitar. O Espaço Capacitar fica na rua Litoral, no 2096, Campo Grande, próximo aqui da estrada do Timbi, em frente à Escola Amazonas. E sejam bem-vindos para vir. Está faltando aqui umas 3 palestras, contando com essa. Nós vamos finalizar no dia 3/12 com a nossa última apresentação, e só vamos retomar no ano que vem. Não sabemos ainda se teremos ainda um ciclo de palestras gratuito, e também não sei se serão as mesmas áreas de conhecimento e tema, porque a minha ideia era também trazer temas na área de educação, psicanálise, enfim, uma série de outras áreas de conhecimento que não foi possível trazer para isso por conta da quantidade de temas que a gente tinha para discutir. Mas no próximo ano nós vamos trazer novidades aí para vocês nessas novas áreas de conhecimento. Tá ok? Atividade física especificamente também. Enfim, vai ter conhecimento para todo mundo, para ninguém ficar de fora. Falar assim, não foi porque não tinha para mim. Não, poxa, não tem como. Saúde, tecnologia, inovação, melhoria contínua, gestão, educação, enfim, vai abranger todo mundo. Assim, tem tema para todo mundo aqui, não ficar de fora. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que você fala desses assuntos todos? Ou por acaso, eu acabei trabalhando nessas áreas. Mas você é especialista nessas coisas todas? Alguém já me perguntou, até aqui mesmo, já me fizeram perguntas no meu direct, perguntando se está falando sobre todos esses assuntos, você conhece profundamente sobre tudo? Eu sempre costumo dizer que eu sou, assim, a minha filosofia é que eu sei que nada sei. Eu estou aprendendo, sou aprendente o tempo inteiro. Mas como eu trabalhei muitos anos na área de gestão de projetos, e por ser gestor de projetos, gerente de projetos, trabalhei na área de gerenciamento de projetos tradicionais, que a gente chama de waterfall, e projetos ágeis também. Tive a oportunidade de estar em várias equipes de áreas de conhecimento diferentes, inclusive trabalhando em áreas multidisciplinares. Eu trabalhei na área de petróleo e gás, na área de turismo, na área de construção civil, na área de saúde, na área de educação, enfim, passei por tantas áreas e tive a oportunidade nesse projeto de uma gama muito grande de conhecimento. E a minha necessidade de ter conhecimentos um pouco maiores sobre essas áreas, por qual passei, me fez me formar ou me especializar também nessas áreas. Então, por exemplo, eu acabei fazendo 6 graduações nessas áreas que eu estou falando aqui. Tecnologia da informação foi a minha primeira. Eu comecei fazendo informática e acabei agora no curso de administração. Eu estou cursando administração de empresas, a minha 7ª graduação. E em relação ao pós-graduação, também
perdi até a conta, porque cada assunto que me chamava a atenção dentro de uma empresa, quando eu fazia a gestão de projetos, por exemplo, eu tinha uma deficiência na área de finanças. Da área de gestão de projetos, mas eu tinha uma deficiência em finanças. Então eu fui buscar uma pós-graduação na área de engenharia de produção para conhecer um pouco mais de finanças, porque o curso que eu me matriculei, o foco, né, da especialização na área de engenharia de produção era de finanças e custos. Então eu tive que conhecer um pouco mais sobre isso. Na área de saúde, eu também me formei em educação física e fui fazer especialização na área de atividades físicas para grupos especiais, pessoas com problemas de cardiorrespiratória, pessoas com problemas de diabetes, enfim, uma série de outros problemas. Eu fui especializar nisso, especializei na área articular de joelho, enfim. E assim foi. Uma série de pós-graduações aí que a gente vai perder até tempo aqui falando sobre elas, mas eu não falo isso para me engrandecer, para ser melhor do que ninguém, não por isso. É porque eu tinha uma necessidade e fui buscar suprir essa minha necessidade. Eu tinha uma dor, que era falta de conhecimento em algo, e eu via na especialização ou na graduação uma forma de suprir essa minha necessidade. Então, por isso eu caí naquilo. Fui trabalhar nessas áreas, trabalhei muito tempo na área de recursos humanos, por exemplo, quase 7 anos na área de recursos humanos. Então, a minha formação é tecnologia de informação, foi a minha primeira graduação. Então, eu tinha essa deficiência na área de recursos humanos. Então, eu precisava me especializar nisso, para conhecer, para trocar ideia com profissionais da área, para conhecer um pouco melhor aquilo. Imagina um profissional da área de tecnologia de informação caindo de paraquedas numa área de gestão de recursos humanos. Então, eu precisei buscar essa informação. E eu achei mais prudente buscar uma especialização, fazer pós-graduação lá do Censo na área. E foi fenomenal, conheci profissionais maravilhosos, professores, amigos de classe, que me deram muitos toques, me levaram para conhecer suas empresas, me deixaram não fazer estágio, porque eu já também trabalhei em outro lugar, mas passar tempo com eles para observar, para analisar o dia a dia, ver como funcionava. Então, isso aqui me fez um crescimento muito grande. Quando eu atuava na área de gestão de projetos, uma das áreas que assim, gerava um grande conflito, era um grande funil, era exatamente a área de recursos humanos. Então, isso para mim foi fundamental e esplêndido, porque eu acabei gostando dessa área, me especializando em outras coisas na área de recursos humanos, principalmente na área de treinamento, desenvolvimento, enfim, técnicas comportamentais, ou seja, fui me especializar nessa área. Então é por isso que eu venho falando aqui de todas as áreas. Como nós estamos palestrando, o ciclo de palestra, o objetivo aqui é trazer uma informação real, factível, de fácil entendimento. Você vai dizer que você é fera em cada uma dessas áreas? Claro que eu não sou, eu também nunca vou ser em nenhuma delas, tá? Mas assim, eu me viro bem, tenho conhecimento, discuto legal, porque eu busco informação, não vou ficar de bobeira. Eu já trabalhei com esse tipo de coisa. Mas falo assim, você é um especialista, eu não sou, mas é para vocês terem uma ideia do porquê que eu falo sobre esses assuntos, tá? E hoje nós vamos falar especificamente sobre ferramentas e métodos que ajudam na inovação. Aí você vai falar assim, mas você também trabalhou com inovação? Inovação foi uma coisa bacana, porque eu também tenho de paraquedas. Eu tenho um grande amigo que sensacional, cabeça esplêndida, fantástica, em termos de conhecimento, desenho na atividade, e ele foi que trouxe para esse mundo das startups. Inclusive eu montei uma startup minha, e depois que eu acompanhei e trabalhei, montei junto com ele a startup dele, foi muito legal, uma startup na área de mobilidade urbana. Também foi quando eu tive conhecimento nessa área. Nessa época eu estava estudando turismo, e na parte de turismo você trabalha a parte de transporte, modais e tudo mais, e foi fundamental para que eu pudesse me especializar nessa área de mobilidade urbana. Eu conheci bastante coisa nessa área, e através
dessa startup. Ele montou, eu tive a oportunidade de estar em tete a tete com ele, discutindo com venture capitals, com investidores anjos, enfim, todo esse ambiente, todo esse ambiente de startup, eu tive a oportunidade de navegar e conhecer um pouco mais das ferramentas de inovação, trabalhar com ele em cima dessas ferramentas e receber monitoria de algumas pessoas mais experientes, mais feras aí na área, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho também de cada coisa, e a gente vai trazendo essas informações para que vocês possam entender que isso é importante para a vida de vocês, para o negócio de vocês possam buscar especializar nessa área. Tudo isso que a gente vem falando aí ao longo do ano é fundamental, é super importante para o negócio. Não adianta eu ser especialista, é bom você ser especialista em uma coisa, eu sou isso. Mas se você não tiver um conhecimento periférico grande também para entender como é que essas coisas se relacionam, numa discussão você fica assim, batido. Você não consegue dialogar, porque você fica muito num determinado nicho, o tronco no ar, você não consegue enxergar as coisas que estão ao seu redor. Então, por isso eu trago todas essas informações, porque eu sei que a maioria de vocês ou trabalha em empresa ou tem os seus negócios, é importante conhecer sobre essas coisas, buscar mais informação na internet, em sites especializados, buscar mentoria, buscar treinamento, enfim, para que vocês possam conhecer isso ali e tornar o negócio de vocês mais lucrativo, tornar a tarefa e a função de vocês no dia a dia mais produtiva, ok? Então nós vamos falar sobre ferramentas de inovação. Bom, como eu sempre começo os meus bate-papos, eu vou trazer novamente um conselho daquele manual de vida que eu sempre trago para vocês, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E sobre o tema métodos para inovar, Isaías 43, 18 e 19 traz o seguinte dizer: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Aqui, Deus falando para Isaías que ele vai fazer coisas novas quando você pensa que não tem mais caminho, quando você pensa que não tem mais solução, quando você pensa que chegou no fim da linha. Vocês já ouviram aquele termo? Eureka! Você já deu aquele insight. Insight quando você do nada mostra que não é do nada, as suas experiências, o seu conhecimento, as suas relações, a sua história, tudo aquilo como você passou, os estudos que você já fez, enfim. Aquilo tudo está no seu subconsciente, no seu inconsciente. Você nem sabe que aquilo está lá. Mas às vezes quando você está acuado, quando você está encostado na parede, aí a sua cabeça parece o seu interior manda aquela luz, manda aquele flash, e aí você tem aquela ideia genial que te tira daquela situação, daquele problema. É lógico que quando você pede para papai, ele agiliza isso, ele facilita isso. Então toda vez que você estiver assim preso na parede, no final do túnel, você está vendo a luz apagada, você está no fundo do poço, não está enxergando nada, peça para papai, peça para ele, pô, tira tudo que eu conheço dentro da minha cabeça, me dá uma eureka, me dá um insight, me cria estratégia, traz para mim discernimento, transforma o meu conhecimento em sabedoria. Pede a ele, e ele vai te dar isso ali, ele vai fazer caminho no deserto. É sensacional. Então, inovação. Criação ele já criou lá no Éden, né? Ele criou o mundo. Depois que ele criou, tudo ali foi inovação. De algo já criado, ele foi transformando em coisas maravilhosas. Inclusive, ele consegue transformar caminho no deserto. Ele criou o deserto, mas ele inova o deserto e cria caminho ali com rios, onde só existe o erro. Então é bacana isso aqui, a palavra de Deus novamente nos trazendo aí um manual para que a gente possa entender que tudo
nós queremos fazer hoje já foi feito lá com o papai. Tudo que a gente pensou em criar, tudo que a gente pensou em desenvolver, já foi desenvolvido lá com o papai. Volta no manual, estuda isso aí, e aí você vai conseguir dar mais um passo à frente. É sensacional. Bom, nós vamos falar sobre inovação, porque nós estamos falando sobre métodos e ferramentas de inovação. Mas inovação, nós já tivemos uma palestra no dia 4 de junho sobre invenção, criação ou inovação. Mas eu trouxe aqui para você só uma palhinha para que você saiba que está falando sobre métodos e ferramentas de inovação. Você precisa lembrar o que é inovação. Mas se você não souber o que é inovação, não souber a diferença entre invenção, criação e inovação, volta lá nessa palestra, está lá nas nossas redes sociais, Espaço Capacitar, ou no espaço lá no canal Edeni Viana, você vai encontrar todas as palestras que foram feitas até hoje, já estão lá, já foram subidas, você vai poder assistir, são palestras de aproximadamente 1 hora ou 1h30. Também, quem está aqui teve a oportunidade desses materiais tudo em PDF e vão receber esses também, daqui para frente também receberão, até bem como todo o material que foi utilizado para desenvolver essas apresentações, os livros, apostilas, artigos científicos, enfim, todo esse material está lá no nosso link no Google Drive, que as pessoas que fazem inscrição pelo site, pelo formulário do Google, que você recebe, ou lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, também no WhatsApp, quando a gente faz divulgações, a gente manda o formulário, as pessoas que se inscrevem lá no formulário recebem lá o link do Google Drive, a gente recebe todo esse material. Tá? Basta uma vez, fez a inscrição uma vez, eu já disponibilizo o Google Drive com todas as apresentações, com todas as palestras, mesmo que você tenha assistido apenas uma, você vai ter acesso aos materiais. Fique tranquilo que você vai poder se aprofundar em todas essas ferramentas, todas essas palestras que foram faladas aqui, você vai poder se aprofundar, ok? Bom, então o que é inovação? É o processo de transformar uma ideia, uma invenção, algo que foi criado, ou seja, algo que já existe, foi inventado, você vai transformar aquilo em algo que tenha valor para o mercado. Então, para a gente chamar de inovação, não adianta eu criar. Se eu criar algo que não sirva para nada, não posso chamar isso de inovação. A inovação é quando eu começo a fazer aquilo ser percebido. Introduzindo melhorias, aprimoramentos e mudanças significativas em algo que já existe. E pode ocorrer de duas formas: criando algo novo a partir daquilo que já existe ou melhorando também aquilo. Ok? Isso é uma inovação. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, não vou me aprofundar, mas é só para que você possa entender que a inovação tiveram algumas ondas da inovação. E aí a gente começa aqui uma história falando sobre 7 ondas da história da inovação. E aí, conforme esse artigo está aqui, eu sempre coloco, onde eu tiro os insights, não tem a referência no final. Se eu tirei todo o material de um determinado livro, de mais de um livro, eu coloco nas referências. Quando eu só tiro, vou colocar aqui uma imagem de um site ou de um livro, de uma fonte específica, mas eu não tirei todo o conteúdo daquele local, eu só trago a referência aqui, por exemplo, no caso do site, eu coloco só a referência embaixo, tá? Para dar os créditos de onde eu efetivamente utilizei aquele material. Então, a primeira onda, em 1785, foi durante a Revolução Industrial, a primeira fábrica, uma fábrica de algodão em Britão. Então, foi conhecida como a primeira onda da inovação, essa criação dessa indústria de algodão. A segunda onda, em 1845, à medida que os ferrovias proliferaram, suas redes influenciaram fortemente o crescimento urbano. Aí a gente está falando aqui das ferrovias. Em 1845, uma segunda onda de inovação. Na terceira onda de inovação, em 1900, o modelo D de Henry Ford, a gente está falando do carrinho, né? Com a invenção do automóvel, introduziu a linha de montagem, revolucionando a indústria automotiva. Então, falando aqui de automóvel.
aviação. A quarta onda já veio com a aviação. A aviação ganha mais adoção em escala global, causando uma alavanca para a integração econômica. Então, a quarta onda a gente tem o transporte global e a utilização da aviação. Na quinta onda, de 1990, a gente está falando sobre 2,4 milhões de pessoas usaram a internet. Então, agora, o que aproximava os limites globais era navios e aviões, era o transporte, propriamente dito. Hoje, a gente encurtou esses limites através da internet. E aí, a internet, em 2016, esse número ultrapassou a 3,4 bilhões de usuários de internet. A sexta onda, em 2020, com os desafios climáticos intensificados, a tecnologia limpa remodela os negócios. E a gente está falando aqui de energia limpa, porque até então a gente está acostumado com o carvão, principalmente essas locomotivas aqui, até mesmo as indústrias eram movidas a carvão. É fácil a gente ver naqueles filmes antigos, as fábricas com aquelas chaminézinhas utilizando combustível sendo queimado, né? Até hoje a gente ainda vê isso, mas não só com madeira e carvão, a gente vê com produtos químicos, principalmente o uso do petróleo, e aí a fumaceira e tal. E hoje a energia, a gente pensa numa energia limpa, né? E a gente tem hoje, principalmente falando de energia elétrica, como energia eólica, a energia solar, enfim, outros tipos de energia em que a gente não necessariamente polui o meio ambiente. Então seria a sexta onda 2020. E por fim, a sétima onda em 2022, com a Covid-19, muitas mudanças relacionadas ao futuro do trabalho aumentou, do digital e metaverso, e irão impactar nosso dia a dia dos negócios. Então, essa história de a gente trabalhar digitalmente, a gente não precisa estar efetivamente num local, a gente pode ir ao home office, por exemplo, as próprias empresas que tinham ambientes físicos passou a colocar essas equipes trabalhando de forma remota. Isso foi fundamental. Hoje a gente tem a educação, que até 10 anos atrás era uma dificuldade a gente falar em educação à distância, existia uma restrição muito grande, tanto das pessoas quanto das instituições de ensino, em pensar no formato EAD, plataformas virtuais e tudo mais. Hoje já é bastante comum. Hoje, fundamentalmente, a maioria do que a gente tem aí de novas informações, a gente encontra no mundo digital. Graduações, a gente está falando de educação formal, também tem formal, mas principalmente da formal. Informal, ela já existe há um pouco mais tempo. A educação formal demorou um pouco para entrar nesse novo formato, mas a gente hoje faz ensino médio, graduação, pós-graduação. Inclusive, você encontra a pós-graduação no censo de mestrado e doutorado à distância, principalmente em outros países fora do Brasil. É muito comum você ver esse tipo de especialização. E aqui a tendência é que essas coisas vão ampliando também, já está sendo bastante comum. Então, na sétima onda, estaremos falando então sobre essa relação do digital e o trabalho à distância, principalmente do metaverso, que é a tecnologia, as pessoas ainda não adotaram, né, por conta do custo disso, mas vai ser muito comum a gente estar trabalhando com essa tecnologia no momento em que ela começar a baratear. Então, essas são as 7 ondas da inovação. Bom, eu estou falando de meras ferramentas que ajudam. Então, o que é um processo criativo ou um processo de inovação? Porque para a gente inovar, a gente tem métodos e técnicas que alimentam o nosso processo criativo para que a gente possa inovar. Isso significa que é um caminho percorrido pela mente a fim de transformar uma ideia em uma realidade. Para desenvolver a criatividade e a inovação é possível utilizar ferramentas e métodos. Ou seja, aquilo que está no mundo das ideias, ou às vezes nem está no mundo das ideias, mas eu sou estimulado a pensar que primeiro vem um problema a ser resolvido, vem uma dor a ser curada, e a partir disso vem o eureka. Vou
Eu posso simplesmente ter um insight do nada, mas existem métodos e técnicas e ferramentas que estimulam o indivíduo a pensar em formas criativas e inovadoras para resolver determinados problemas. É sobre isso que a gente vai falar. O que é um método criativo ou de inovação? E o processo, o método. Métodos são processos e técnicas, ou seja, a forma de fazer. Ou seja, existem formas de fazer que permitem que você consiga participar de um processo criativo de inovação, que quando utilizado dentro de uma cultura, aí a gente vai entender que é necessário ter uma cultura, um ambiente adequado, uma motivação para tomada de decisões e atitudes específicas para que você possa criar ou inovar, que estimulam a criação de novas ou melhorias de ideias, ou seja, ideias novas ou melhoria daquilo que já existe, transformando-as em produtos, serviços ou processos diferenciados. Não significa que tem que ser algo totalmente diferente daquilo que você fazia. Aí a gente está falando de algo disruptivo, algo que ninguém fez, que não existia. Também isso é chamado de inovação disruptiva. Só que não precisa ser essa inovação propriamente dita, isso você já faz algo. Mas você fazer tudo diferente já é inovação. E o que são ferramentas? Então, ferramentas é tudo aquilo que oferece o suporte necessário para transformar ideias criativas e inovadoras em ações concretas. Ou seja, eu tenho uma ideia, tenho uma madeira e tenho uma talhadeira. Então, eu tenho a madeira e a talhadeira são as ferramentas, e quando eu aplico uma na outra, eu transformo aquilo que está no mundo das ideias em algo concreto. Eu vou fazer um quadro de nomes, eu vou fazer uma escultura, enfim, uma série de coisas que eu posso criar a partir daí. Os artesãos já faziam isso desde sempre. Concreta para as empresas, e isso é feito através de técnicas, métodos ou abordagens que ajudam a gerar ou implementar e desenvolver produtos, serviços ou melhorar processos. Da mesma forma, a gente vai estar sempre falando produtos, serviços e processos. Por que processo? Porque processo é a forma com que algo se desenrola dentro da minha empresa. Se ela se desenrola de uma certa forma e está dando errado, ou está muito longo, eu posso aplicar um processo criativo sobre aquele processo, sobre a forma de fazer algo que possa diminuir o tempo, que possa diminuir diminuir a quantidade de recursos humanos, materiais, ferramentas que são utilizados para desenvolver aquilo, a quantidade de passos que eu preciso dar para resolver uma situação, eu posso diminuir esse número de passos. Quando eu diminuo esse número de passos, eu posso diminuir pessoas que estão intermediando isso aí, diminuindo a quantidade de pessoas, eu posso diminuir a quantidade de materiais que são utilizados para resolver aquele tipo de problema. Então, facilita. E você fazer dessa forma, de forma que o processo melhore, a forma que você faz determinada coisa melhore, agilize a ponto de eu ter uma qualidade melhor, agilize a ponto de eu conseguir terminar aquilo num prazo menor, conseguir entregar melhor para o meu cliente de forma que fique mais satisfeito. Isso é inovação. E o que são técnicas? Técnicas é um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ofício, ou seja, algo que eu saiba fazer. Dançar, por exemplo, é uma arte ou um ofício. Então, quando eu imprimo ali um conjunto de procedimentos, e esse conjunto de procedimentos faz com que eu desempenhe aquilo de uma forma melhor, isso é uma técnica. Eu luto, artes marciais, por exemplo. Então, quando eu utilizo um conjunto de procedimentos para desenvolver melhor a minha arte marcial, para que eu possa dar saltos melhores, imprimir um soco mais potente, ser mais rápido e ágil na hora de fazer uma esquiva, por exemplo, isso é uma chamada de técnica, ou maneira de usar os movimentos ou tratar os detalhes. Ou seja, é quando você pega uma pessoa que vai fazer um desenho, por exemplo, vamos falar de uma planta de uma casa, você pega duas pessoas, aquele que tem uma técnica apurada para fazer um desenho, só um desenho na mão mesmo.
e aí ele faz aquela planta que se termina no final, você fala, cara, isso aqui foi feito por um computador. E um outro faz, vai conseguir fazer da mesma forma, mas não fica com tanto grau de perfeição. Então, isso é uma técnica. Aí você vai entender que a técnica é de melhor uso do lápis, da caneta, melhor uso da prancheta, não importa, mas ele usa melhor aquela coisa. É só você ver, por exemplo, jogadores de futebol. Jogadores de futebol, você vai entender que existem jogadores que possuem melhor técnica que outros. Ah, mas o que é isso? O equilíbrio para chutar a bola, a forma e o ângulo que ele chuta a bola se diferencia do outro. Chutar uma falta, você vai ver que, às vezes, do mesmo local onde o jogador bate uma falta, o outro vai bater e não vai conseguir tanto grau de precisão quanto o outro que possui a sua técnica, ou seja, o seu conjunto de procedimentos para bater, para executar aquele chute. Então ele vai conseguir executar melhor. Então isso é uma técnica. Bom, baseado nisso, o que a gente tem para poder utilizar essas ferramentas e métodos? Nós precisamos estar dentro de um ambiente. E alguns fatores desse ambiente são fundamentais, essenciais para que a inovação ou a criação, até mesmo, a invenção aconteça. E a isso foi chamado de motor da inovação. O motor da inovação ele implica em analisar dois fatores, um fator interno e um fator externo. E aí, está relacionado a esses fatores, são de fundamental importância para que você mantenha um ambiente criativo ou de inovação. E são eles. Aqui também está a fonte, tá? O motor de inovação é uma coleção de ferramentas e procedimentos que capturam ideias para transformá-los em inovações eficazes e que são influenciados por dois fatores, como eu falei. O fator interno. O que são, então, essa coleção de ferramentas e procedimentos? Então, vamos lá. Então, o fator interno. Interno da pessoa ou do caso da pessoa. Interno. É o que a pessoa possui. Os participantes do processo criativo, do processo de inovação. Ou seja, eu tenho um grupo na minha empresa e aí esse grupo tem coisas nesse grupo que são diferenciados, que é fundamental que eles participem desse processo criativo. Por quê? Eles possuem imaginação diferenciada, conhecimento e atitude para inovar. Então isso é de fundamental importância. E para mover a minha máquina da inovação, o meu participante, a pessoa que vai participar do processo de inovação, precisa ter imaginação, conhecimento e atitude. Externo, ou seja, que está fora da pessoa, ou seja, eu preciso trazer para que essa pessoa possa potencializar os seus fatores internos, imaginação, conhecimento e atitude. E aí os fatores externos são recursos, e aí a gente está falando de recursos financeiros, materiais, ferramentas necessárias, matéria-prima, para que ele possa desenvolver melhor o seu poder criativo e de inovação. A cultura da organização é fundamental. Uma empresa que não tem uma cultura de inovação, por exemplo, se você fizer algo e aquele algo dá chabu, ou seja, você erra no procedimento, muitas vezes essa pessoa é taxada, a pessoa recebe uma punição. E no processo de inovação, no processo criativo, normalmente a gente erra mais do que acerta. Então, assim, essa cultura da inovação já conhece isso, já sabe que isso acontece. Então, lógico que a gente não vai ficar jogando dinheiro fora da empresa, não vai ficar desperdiçando recursos, não é isso que a gente está falando. Vou chegar aqui, vou criar qualquer coisa e vou jogar para fora, enfim, e aí gastou dinheiro e tudo isso. Não é assim que funciona. Existem métodos e procedimentos, existem técnicas e ferramentas que são aplicadas. E se você seguir todo aquele procedimento e no final der ruim, é porque a coisa não deveria ser daquela forma. Existe uma metodologia. É igual você fazer uma pesquisa científica. Não necessariamente toda pesquisa científica você consegue um resultado igualzinho que você deseja. Normalmente você não consegue validar aquela hipótese que você tinha. E nem por isso
mas foi fundamental para todos os pesquisadores. Ao menos pesquisa saber que o caminho é legal para que ele possa continuar e chegar a um resultado melhor. Então é assim que a gente enxerga o processo de inovação. E o ambiente? O ambiente propício, o ecossistema de inovação tem que estar propício à inovação. Se você não tem um ecossistema de inovação, não está dentro do ecossistema de inovação, de pessoas que buscam inovação, que falam sobre inovação, que leem sobre inovação, que pesquisam sobre inovação, que inovam, propriamente dito falando, é muito difícil você do nada inovar. Aí entra aquele eureka, aquele insight que vem do nada e você acaba criando algo, mas aí é algo que vem esporadicamente. Uma empresa que tem uma cultura de inovação, ela até tem departamentos de inovação. As pessoas passam o tempo inteiro ali só pensando em inovação, só pensando em criação, só pensando também, muitas vezes, em invenção. Ok? Bom, a gente também tem aqui a máquina de inovação, o motor de inovação aqui utilizado. Aí é só para a gente entender o espaço como funciona, né? A inovação, ela é um processo de entregas de sucessivas entregas de sucesso de inovação. Então, está dizendo aqui, inovação é um processo contínuo de entrega de sucesso. Aí você tem as áreas aqui da empresa, a área de estratégia, a área de inovação, enfim, e tem aqui as pessoas que inovam com seus processos internos e externos, e a gente tem aqui as áreas específicas onde isso está acontecendo. E a gente tem aqui que é necessário um plano para determinar as prioridades, os temas que vai ser inovado, né? Vai criar o processo de inovação. Aí você tem a coleta, aí você tem grupos-alvo que vão buscar essas ideias-alvo específicas para os temas, para aqueles temas prioritários. Depois você tem a seleção, porque quando você está fazendo a coleta de ideias, é como se você fizesse um brainstorming quando está jogando. É lógico que eu vou jogar à toa, eu tenho temas específicos. Em cima daquele tema, as pessoas vão começar a trazer informações, vão trazer dados, vão trazer coisas específicas, inovações, ideias de inovações específicas sobre aquele tema. Então, eu coleto tudo isso, mas eu preciso selecionar aquilo que é mais relevante, porque senão vai ficar 30 mil coisas para eu poder analisar uma a uma. Não, eu vou categorizar, classificar e vou, dentro de uma priorização, verificar aquilo que é mais relevante. Ok? E depois sim, eu vou executar, que aí é você desenvolver. Normalmente a gente faz um protótipo sobre aquilo, faz um teste, pivota aquele protótipo e aí verifica se aquilo saiu de acordo com as expectativas de quem tinha solicitado. Se deu tudo ok, parte para o produto final, desenvolver o produto final. Caso contrário, a gente faz aquilo ali e volta a fazer, volta ao ciclo do processo criativo. Tá? Então esse é o modelo de inovação, o modelo de inovação otimizado. Bom, existe também um modelo de 10 tipos de inovação. Bom, os 10 modelos de 10 tipos de inovação vem trazendo algumas áreas de inovação que são específicas para que você possa inovar da melhor forma possível. Onde você tem a parte de configuração, oferta e experiência. Aqui também está o link de onde foi tirado esse material. Mas, por exemplo, a gente verifica aqui que é um modelo de lucro. Inovar através do modelo de lucro. E o que significa isso? Eu vou pensar exatamente em algo que eu vou inovar na minha empresa que vai gerar lucro para o meu negócio. Então, o foco é o lucro. Quando eu falo em rede, a gente está falando aqui em networking. Então, estou pensando em inovar num formato onde eu aumente a minha rede de network, a configuração de relacionamento e comunicação do meu negócio. E assim vai. E estrutura, processo, desempenho do produto,
canal, marca e envolvimento do cliente. Ou seja, eu vou ter essa visão global dos 10 tipos de modelo de 10 tipos, e aí quando eu estiver inovando, eu vou enquadrar a minha inovação, não é enquadrar, na verdade, é pensar no meu modelo de inovação dentro dessas áreas. Mas são necessariamente só essas áreas específicas de provar e inovar? Não, mas basicamente ela engloba tudo. Então, eu estou falando de lucro, estou falando da área financeira, também está ligado às vendas do meu produto. Se eu vendo mais, se eu vender bem, melhor qualidade, quando tiver retrabalho, eu vou ter lucro. E a ideia é essa: na rede de comunicação, na minha rede de novos contatos, e aí a gente pensa no contato 360 graus, interno, externo, fornecedores, novos clientes, novos investidores, enfim, novos relacionamentos. E assim vai. Então, essa aqui é o modelo de inovação. Quando eu estiver contando, eu trago isso como ferramenta para ter uma visão mais focada dentro do meu processo de inovação. Aí também existe o ciclo de inovação. Mas isso tudo são métodos, sim, são métodos para inovar. Eu vou trazer isso tudo para usar tudo. Não, quando eu estiver inovando, quando estiver no ambiente, essas coisas já estão dentro das pessoas, as pessoas já conhecem essas coisas, e aí você vai trazer isso como método, como ferramenta para que você possa inovar melhor. Então, por exemplo, dividir ela por ciclo, por fases, o seu ciclo de inovação, é importante, porque você vai ter, por exemplo, uma fase onde você tem identificação das necessidades da empresa. E aí eu tento sempre equacionar a necessidade da empresa com a necessidade daquilo que eu vou inovar para fora. Será que aquilo que eu estou inovando atende ao meu propósito estratégico, à minha missão? E aí eu posso inovar, mas a coisa não está nem relacionada com o que a minha empresa faz. Então não é uma inovação por inovar. Então é importante eu entender isso como ferramenta, porque quando você está para inovar, eu vou pensar exatamente nas necessidades da minha empresa. Definição dos objetivos e metas. Eu preciso estar vinculado no meu processo de inovação aos objetivos e metas também da organização, objetivos e metas estratégicos. Por quê? A inovação terá o seu objetivo e meta. Por que eu vou inovar? Tem um objetivo. E o quando eu preciso inovar? Então vai ter meta. Só que ela tem que estar atrelada aos objetivos e metas estratégicos da minha empresa. Então isso é fundamental na hora de fazer, na hora que eu entro no processo de inovação. Então, dividir nessas fases, conhecer, por exemplo, a criação de uma cultura de inovação, ou seja, eu vou criar isso na minha empresa, a gente viu lá atrás a importância da cultura, vou implementar processos específicos para o ambiente de inovação. Então, é fundamental eu ter implementação de processos para a inovação, uso de ferramentas tecnológicas de inovação. Ferramentas e tecnologia é importante, facilita o processo de inovação. Quando a gente fala de ferramentas aqui, a gente vai estar falando de técnicas, por exemplo, como design thinking, como a utilização do Canva, enfim, são ferramentas. Agora, tem informações de tecnologia que tem, por exemplo, posso utilizar um software estatístico para facilitar esse tipo de coisa, um software no caso, for prototipar algo, e aí eu consigo prototipar através do software, eu não preciso criar o produto propriamente dito. Quando eu prototipo dentro do software, ele já me dá todos os atributos e qualificação daquilo que eu estou criando dentro do próprio software, trazendo números que vai me dizer se aquilo vai funcionar ou não antes daquilo estar prototipado. E por fim, investimento em pesquisa e desenvolvimento para melhoria contínua. Ou seja, é necessário que a empresa designe verba para investimento em pesquisa e desenvolvimento para que você possa trabalhar de uma forma melhor. São os recursos que são valores externos do meu processo de inovação. É fundamental. E aqui as 4 etapas do ciclo de inovação. A gente está falando do ciclo de fase, não estamos falando das 4 etapas, que é a experiência, o insight, o conhecimento e a inovação para o meu indivíduo. A experiência daquele que inova sobre determinado assunto. O camarada conhece sobre
aquele assunto, então ele vai trazer a experiência dele. Ele testa rapidamente novos conceitos inovadores do mercado para a coleta de dados e feedback. Ou seja, quem tem experiência naquele mercado, com aquele produto, com aqueles clientes, ele com certeza consegue trazer melhor o feedback como fazer a coleta de dados. No caso do insight, identifique oportunidades de alto valor por meio da análise contínua centrada no ser humano. Ou seja, ele consegue maior insight porque ele conhece melhor aquilo que ele está fazendo, né? Ele conhece as oportunidades do que aquilo que ele está fazendo tem com relação ao mercado, e ele conhece também as pessoas, então ele consegue centrar aquilo que ele está fazendo com as pessoas e consegue unir, e aí fica muito mais fácil ter um insight. Conhecimento, captura de fluxos de dados para compreender melhor os clientes e os usuários. Ou seja, o conhecimento dos clientes ou usuários, muitas vezes diferente, o cliente e o usuário, o cliente compra, o usuário que usa, propriamente dito, muitas vezes quem compra não usa. Imagina o seu pet, você compra ração, você é o cliente, quem compra é o seu cachorro. Então é tipo isso. Ok? Então eu vou pegar esse fluxo de dados para compreender melhor o cliente e os usuários. Então eu preciso capturar dados, trabalhar estatisticamente, por isso é importante o uso das ferramentas. E por fim, você vai inovar, propriamente dito, entregar novos produtos, recursos, experiências para criar valor, relevância e confiança. Então, quando você tem todo esse ciclo aqui, todas essas etapas bem definidas, o que você entrega no final é isso: experiência para criar valor, relevância e confiança. Bom, algumas ferramentas que são as 7 ferramentas da inovação: brainstorm, um programa de ideias. Programa de ideias tem que ser na sua empresa, que as pessoas colocam, ou colocam numa plataforma digital, ou colocam numa caixinha de sugestão. Então, o design thinking, que é uma ferramenta, a prova de conceito, que é você criar e verificar se aquilo está de acordo com o que você tinha criado. Um programa de inovação aberta, onde você abre isso não só para a sua empresa, mas também para o mercado externo, para os fornecedores, clientes, para o público em geral, dar a sua opinião. A análise de SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E o Business Model Canvas, que é aquele A3, onde você consegue colocar lá em 9 áreas específicas do seu modelo de negócio. E eu coloquei uma aqui a mais, que não está aqui dentro das 7 ferramentas da inovação, que é uma que eu acho bastante interessante, que é por onde eu sempre começo, até mesmo antes de fazer o brainstorm, que é o 5W2H, que é você saber o que você vai fazer, por quê, para quem, por quanto, como, quando e onde isso vai ser feito. É fundamental que você tenha essas respostas antes de começar a inovar, porque você já direciona exatamente o caminho que você pretende seguir e estabelece já dentro disso alguns prazos, metas, em termos financeiros, em termos de tempo. Então, eu acho fundamental essa ferramenta. E finalizamos o nosso bate-papo de hoje também, mostrando para vocês que todo esse material foi criado também, foi tirado aqui desses livros, também está disponibilizado para vocês. E por hoje nós terminamos esse nosso bate-papo. Espero que vocês voltem no nosso próximo encontro. Obrigado.